Olá, tudo bem? Professor Rogério aqui com vocês. Pré-ENEM Digital, Geografia, Ciências Humanas. Tá? Hoje um belo dia para aprender Geografia, uma bela tarde, uma bela noite para aprender Geografia. Hoje nós falamos de urbanização e os aspectos ligados à urbanização, no que consiste a redes urbanas, metrópoles, megacidades, megalópolis, cidades globais, macrometrópole e a ideia do que é esse contexto. A gente vive dentro dessa ideia aqui. Quem vive na cidade, e hoje nós temos 84% da população, né, de todo o Brasil vivendo nas cidades, conforme o censo de 2010, esse número vai aumentar ainda um pouquinho mais, tendo em vista que o campo, né, vai ser extremamente tecnizado da década de 70 para cá. Então você tem ali uma movimentação de pessoas buscando, durante o êxodo rural, as cidades para poder viver e se sustentar e ter uma qualidade melhor de vida. Então o tema que volta e meia está pingando e caindo no Enem, fala justamente dos contextos das vivências e de como que se relaciona essas estruturas urbanas, ok? Então a gente começa aqui com a discussão de rede urbana e a classificação hierárquica das cidades. Bom, a cidade, para ela ser cidade, ela tem que ter uma função, tá? E o que é essa função urbana? Qual que é o destino e a organização que essa cidade tem em relação ao seu entorno e ao mundo? Pensar que cidade, nós estamos falando de cidade aqui, elas têm influências. Uma cidade, dentro de um contexto de 3 cidades pequenas, cada uma cidade tem um tipo de influência. De repente, uma cidade recebe as universidades, a outra cidade recebe um hospital regional, outra cidade recebe a parte de educação e as cidades se dividem em cima das funções. As capitais, nós vamos entender que é um outro processo, uma outra dinâmica, tendo em vista que, por ser capital, ela é sede administrativa de um estado e ela envolve toda uma produção de serviços ligados ao contexto da sua importância. Tá? Então, nós colocamos aqui, né, os 4 fatores importantes da hierarquia da cidade. Né? De sítio. Sítio é o quê? Ó? Toda a parte, né, aglomeração urbana de assentamento de perfil topográfico, quer dizer, como que a cidade se estabeleceu historicamente, como ela virou historicamente. Tá? Um sítio urbano, uma organização urbana, tem toda a função. No nosso estado de Mato Grosso, nós temos cidades que foram pensadas e criadas por conta da mineração. Você pega aqui Tesouro, Guiratinga no sul, Diamante, Ouro, né, em Diamantino, e Poxoréu e outras cidades do estado. Estou falando aqui só de exemplo, essas 4, que foram pensadas historicamente por conta da mineração e criou-se o núcleo urbano para que você pudesse sobreviver e a cidade começou a partir disso aí. Propriamente Cuiabá começou com a ideia da mineração. Então, toda vez que eu falo de assentamento natural, de perfil topográfico, como que as pessoas chegaram ali, eu estou falando de sítio. Situação, tá? Como que a aglomeração de urbana se comunica e se interliga? Como, uma parte da hierarquia é como que essa parte da relação urbana das pessoas se movimentarem, se locomoverem dentro da cidade. Tá? Toda cidade, ela precisa de pulsação. Nenhuma cidade, né, é pensada, hoje nos tempos modernos, se for criada ou se for reestruturada, sem como as pessoas vão se locomover. Cuiabá, por exemplo, é uma capital com uma dificuldade grande de locomoção, tendo em vista que, lá no comecinho do pensamento da cidade, né, de repente não pensaram que a cidade deveria ter esse tamanho que tem hoje, que Cuiabá é Várzea Grande com mais de 900 mil habitantes. Então, as vielas são pequenas, os fluxos são diminuídos e cria dificuldades. Outras cidades mais jovens, né, como Sinop, Lucas, Sorriso, né, são cidades que são pensadas urbanamente, próprias para que as pessoas possam se locomover. Então a situação é importante. E aí a função, né, e a capacidade de polarização são 2 aspectos interessantes dentro da hierarquia das cidades. Tendo em vista que, conforme a função da cidade, ela demanda uma série de produtos. Uma cidade, por exemplo, que tenha uma universidade estadual ou uma universidade federal, ela sempre vai ser polo. Por quê? Porque ela vai receber estudantes das cidades vizinhas e por conta do Enem tem essa possibilidade das pessoas se locomoverem. Então, ela vai ser sempre vai ter uma polarização de um espaço diferente. Vamos pegar aqui, só como exemplo dessa capacidade de polarização, Rondonópolis. Certo? Rondonópolis é uma cidade na qual ela tem indústrias, ela tem comércio, ela tem produção de serviços, ela tem universidades. Quer dizer, ela é um polo. Ela centraliza uma série de situações nos quais as cidades circunvizinhas buscam, em Rondonópolis, os seus produtos e serviços. Seja para fazer uma compra no mês, para fazer uma consulta médica, para o filho, né, tá estudando, ou para trabalhar. E às vezes as cidades em torno acabam sendo um dormitório, tendo em vista que Rondonópolis tem indústrias, as pessoas vão
trabalham e retornam para suas cidades, como a relação Rondonópolis e Pedra Preta. Só como exemplo aqui para mostrar a importância da polarização desse espaço e como que esse espaço se dá na produção de bens e de serviços. Tá? Outra coisa interessante para pensar aqui em hierarquia urbana é a ideia de cidade e município. Que muita gente confunde. Eu estou no município tal, eu estou na cidade tal. O que é cidade e município? Tá? É a mesma coisa de tempo e clima, né? Mas isso deixa isso para uma outra aula para a gente falar de tempo e clima. Tá? Cidade, município, eu posso considerar que eu estou num território com demarcação política. E a cidade eu posso colocar que é a sede urbanizada desse município. Tá? Vamos mentalizar aqui. Pensa numa fazenda. Fazenda tem uma área imensa, mas não tem a sede da fazenda, a casa que fica ali. Certo? A casa faz parte da fazenda, mas ela é a casa, ela é a sede. Então a ideia de município e cidades é uma ideia parecida com a visualização de uma fazenda, sendo que a cidade é a parte urbanizada, né, e a sede, né, desse município. Tá? Eu posso, quando estou chegando em Cuiabá, a partir do momento que eu passo ali a Serra São Vicente, eu ando mais um pouquinho e já estou dentro do município de Cuiabá. Só não estou na cidade de Cuiabá. Tá? Então, toda a parte territorial, né, ó, dentro do território político, de uma unidade federativa, um espaço administrado por uma prefeitura, isso é um município. Tá? A parte rural e a parte urbana, quer dizer, a união dos dois, eu crio um município. Já a cidade não, ela é a sede do município, ela é a parte que tem um perímetro urbano delimitado. Tá? Esse perímetro urbano, inclusive, delimita se as carretas podem entrar ou não podem entrar dentro desse espaço. Por isso que várias cidades têm o chamado, né, eixo rodoviário ou anel viário, que desvia, né, porque nas organizações e legislações urbanas, carretas e veículos pesados não podem passar dentro da cidade por um período de horas. Tá? Então, por conta disso, o perímetro ele é estabelecido. Essa parte pode receber e essa parte não pode receber. Então, só para fechar, cidade, sede do município, certo? Município, toda a área politicamente delimitada. Tá? E aí, dentro do contexto, sabe, as cidades elas têm uma hierarquia. Uma rede propriamente dita, que começa lá da vilinha. Tá? A vila é um aglomerado de pessoas que ainda não, que depende da sede, compreende a sede, certo? Faz parte da cidade, da sede do município, que tem uma interligação. Ela não tem gerência administrativa. Tá? Depois da vila aqui, antes da cidade local, eu posso até colocar aqui o distrito. E o que é o distrito? Já é um conglomerado de pessoas, urbanicamente falando, num determinado espaço, aonde ela tem um grau de autonomia. Porém, ela ainda precisa, né, da cidade, como organização. E esse aqui, eu divido em esquema clássico e tradicional. No clássico, tá, o distrito está bem aqui, ó, depois da vila. Aí eu tenho cidade local, com grau de importância, cidade regional, uma metrópole regional e uma metrópole nacional. Tá? Isso é a estrutura das cidades. Então, se você pegar São Paulo, desde uma vilinha, uma cidade, até São Paulo, que é uma grande metrópole. Então, as cidades elas se organizam principalmente por importâncias que elas têm em relação à região, ao país e àquela localidade. Hoje, nós usamos mais esse esquema aqui, que mostra a metrópole nacional, que interliga com todos os centros. Então, ele interliga com a metrópole regional, com o centro regional, com a cidade local, com a vila, com o distrito. Né? Você tem uma interligação com a metrópole. Tá? Cuiabá não entra ali aqui como metrópole, entra com uma divisão praticamente entre centro regional e metrópole regional. Tá? Porém, hoje esse esquema aqui é o esquema que a gente usa para poder delimitar a organização das cidades. E aí, dentro da ideia de rede urbana, ok? Eu tenho um complexo de rede dentro das cidades. Então, realmente, as cidades elas têm ali uma necessidade uma das outras. Tá? Não existe cidade que vive sozinho, isolado, ou que tenha todos os produtos e serviços necessários. Até São Paulo, que é uma metrópole nacional, uma cidade com um contexto enorme, ela depende das cidades do interior na troca de produtos e serviços. O que adianta eu produzir tudo se não tem para quem vender? Que é o caso de São Paulo. Então, e o que adianta às vezes eu ser pequeno e não ter da onde buscar? Então, a ideia de rede urbana, ela envolve fluxos sociais, econômicos, políticos, culturais, com mais ou menos intensidade, tamanhos e funções diversas. Quer dizer, toda a interlocução do rural em si. Por que eu falo do rural aqui? Da onde você acha que vem a hortaliça que você come? Alface, tomate, repolho.
Tá? Isso aí vem do quê? Da agricultura familiar e dos cinturões verdes que pegam a cidade. Então, a influência do rural próximo da cidade. E aí, quando eu falo de econômico, as cidades precisam uma da economia das outras. Politicamente também. Tá? Porque um deputado, por exemplo, não se elege apenas de um espaço. Ele tem um conjunto de votos de uma região. Cultural, porque isso influencia o município inteiro. A cultura cuiabana, por exemplo, não é uma cultura que envolve todo o estado. Só que é uma cultura presente aqui na nossa parte da nossa cidade, aqui no Vale do Rio Araguá, do Rio Cuiabá. Certo? E ela influencia as cidades próximas, circunvizinhas a Cuiabá. Então, todas essas relações em si, nós chamamos isso de rede urbana. E aí, cada tipo de informação de rede urbana, a gente detecta um grau hierárquico das cidades que compõem. Então, realmente, para ser rede, essa hierarquia mostra qual cidade tem mais ou menos serviço e qual cidade uma necessita mais uma das outras. Tá? Então, nós temos cidades e regiões no estado no qual você tem uma interdependência muito grande. Vamos pegar aqui, bem no norte do nosso estado, vamos pegar Alta Floresta. Alta Floresta é muito importante para Carlinda. Alta Floresta, né, você tem importância para Nova Canaã do Norte e para todas as cidades para frente, Paranaíta, Nova Bandeirante, Nova Monte Verde, até a Piacasa. Ali você tem Alta Floresta como uma região de importância. Mas Colíder, por exemplo, que já está mais ao meio do Mato Grosso, fica entre Alta Floresta e Sinop. E Sinop tem mais serviços, né, tem uma ligação maior com Colíder do que Alta Floresta nessa troca. Então, realmente, as redes, elas se aglomeram buscando uma cidade envolvendo a outra para poder compor isso aqui. E aí, na escala da hierarquia urbana, localizam os povoados e as pequenas cidades, que nutrem, né, as cidades maiores e também acabam tendo essa relação, né, de proximidade, de hierarquia, de troca de produtos e serviços. As cidades pequenas são tão importantes quanto as cidades grandes. Né? Vale lembrar que cada cidade tem a sua vocação, a sua produção, e isso faz com que ela, né, divida a importância dentro de uma região. Então, outra coisa da rede urbana, né, já a nível maior, eu estou colocando as metrópoles, tá? Que são o quê? Chamadas cidades-mães. Né, que é as cidades que têm muito tipo de serviço, que ofertam uma gama inteira. Capitais em si são metrópoles. Né? Nós podemos conceituar como metrópoles, porque elas fornecem muitos produtos, né? Elas são sedes administrativas, mas ali também são centralizados uma série de produtos dos quais as demais cidades necessitam. E uma metrópole, né, tem sua importância estabelecida, não somente uma área da população, mas também a capacidade de polarização, de influência, e em cima disso aí nós verificamos como que se dá essa hierarquia já a nível maior. Tá? Então uma metrópole, ela traz todo um conceito de hierarquia que muda os estados, principalmente no que fala a hierarquia urbana. Tá? Aqui é um mapa que eu coloquei para vocês aqui, mais ou menos com a situação das redes, né, das influências. Se você observar aqui, ó, tem cidades do interior de Minas que influenciam, né, aliás, de Goiás, que influenciam. Olha Minas, quantitativo de influência. Fortaleza aqui, por exemplo, ó, a influência que ela gera. Então, cada pontinho vermelho que você deve estar vendo aí é, no mapa, uma grande metrópole regional. Tá? Por exemplo, uma metrópole nacional, aqui um pouquinho de vermelhinho menor, né, você tem aqui Rio de Janeiro, e aí você tem uma metrópole, né, como Cuiabá, Campo Grande. Aliás, Cuiabá, Campo Grande está conceituado como capital regional ou centro regional. Tá? Então, aqui você tem metrópole como Porto Alegre e as influências. Olha Manaus, por exemplo. A influência que Manaus tem. Certo? Manaus gera influência até em Boa Vista. Tá? Então, conforme a hierarquia, você tem centros diferentes. Por exemplo, aqui, ó, centros subregionais, Mato Grosso tem alguns, toda essa influência que você tem aqui entre uma e outra. São Paulo, por exemplo, ela gera influência em várias partes do país. Até porque pela toda a organização que ela tem. O fluxo nosso com São Paulo é muito grande. Você tem aqui o fluxo de Brasília em várias capitais, né, de influência. Você tem aqui, né, toda uma região aqui de Goiás que influencia Mato Grosso, né, toda a parte do Paraná e a influência que tem. Então, a ideia aqui mesmo é mostrar para vocês aqui o quanto que as cidades são interligadas. Às vezes nós não entendemos o quanto que isso é forte, certo? Mas a gente precisa muito de uma ou de outra cidade.
Tá? E aí a ideia de metrópole, como eu falei para vocês, de cidade-mãe, é aquela cidade que oferece serviços, bens e demais cidades. Consideramos metrópole, geralmente acima de 1 milhão de habitantes. Por isso que eu coloquei Cuiabá, ela está quase metrópole, né, dentro do nosso estado. Ela está indo, chegando lá, pensando em Cuiabá e Várzea Grande como um conglomerado de habitantes. Mas Goiânia, por exemplo, já tem um viés melhor como metrópole, porque tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, cidades destacadas de um país, né, cidade principal de uma rede urbana, metrópoles. E metrópoles, então, ela possui distinções. Ela não precisa ter uma área enorme, ela precisa ter influência. Tá? Aí você considera ela a ideia de metrópole. E para ter metrópole, né, às vezes eu tenho metrópole, mas eu tenho a chamada região metropolitana. E qual que é a ideia de uma região metropolitana? Um conglomerado de cidades que se unem, né, dentro do conceito chamado conurbação. O que é conurbação, meus queridos? Conurbação é quando as áreas limítrofes da cidade passam a ser totalmente urbanas. Quer dizer, as cidades se unem, tá? As cidades se emendam. Como Cuiabá e Várzea Grande. É uma conurbação. Eu não tenho área rural limitando a cidade. Pega São Paulo, a Campinas, por exemplo. São um conjunto de várias cidades. E isso forma uma região metropolitana. Tá? E elas foram criadas no Brasil lá em 73 pelo governo militar, pensando nas primeiras regiões metropolitanas do nosso país, que foi de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador, né, Belém. São cidades que têm, né, dessa época, criação. Então, é uma criação. Para criar uma região metropolitana tem que ter um decreto, tem que ter toda uma legislação que indica, tá? Mas a região metropolitana, ela envolve conurbação, que é a junção física dos municípios, tirando ali toda a parte de rural, tornando uma continuidade urbana. Tá? O exemplo de região metropolitana aqui, praticamente emendada, né? Rio de Janeiro com São Paulo, tá? Você tem ali toda uma mistura. Aliás, aqui é o estado do Rio de Janeiro, né? A frente aqui você tem São Paulo, que emenda tudo. Então, é uma grande região metropolitana aqui. Rinópolis, Belfort Roxo, Duque de Caxias, né, Rio de Janeiro, aí você tem Queimados, né, e, enfim, uma mistura aqui, né, de Itajaí, enfim, vai misturando aqui. Niterói, que tem a ponte aqui. Tá? São todos municípios, né, administrativamente próprios, entendeu? São municípios com estruturas de prefeitura, vereadores, tá? Mas interligam uma região metropolitana. Megalópole, aí a coisa ficou já maior, né? A falar mega, ela vem mesmo em cima do contexto. Megalópole é quando eu pego grandes metrópoles e elas são contínuas, né? São extremamente, é uma área extremamente urbanizada e contínua. Então eu tenho algumas grandes megalópoles no mundo, como por exemplo a Boston, né? Que vai, ó, pega de Boston ao sul e vai até Washington DC, nos Estados Unidos, né? Somente parte urbana. Tá? E aí pega, né, Nova York, Filadélfia, Baltimore, tudo junto. Pensa só, aqui é um conglomerado de mais certo de 30 milhões de pessoas continuamente vivendo. Tá? Eu tenho Londres, Birmingham e Manchester, né, na Inglaterra. Eu tenho a Tokaido. Japão é feito por ilhas, né? Então tem várias ilhas interligadas. Aqui você tem de Tóquio, aí pega Osaka, Kyoto, Kobe, Nagoya, Amanatsu, e eu fazendo um contínuo só. E aí no Brasil eu posso situar como megalópole o eixo ali da Dutra, que coloca de São Paulo e Rio de Janeiro como uma continuidade urbana. Tá? Então, para ser megalópole, é um grande conglomerado de urbano que a gente tem nos dias atuais, que não só, né, envolve conurbação, mas envolve uma mistura muito grande de cidades, onde você já sai de uma cidade e vai para outra e não tem exatamente uma diferença física entre uma parte e outra. Tá? Aqui é o exemplo aqui, ó, né, da Washington, né, que ela pega aqui, ó, desde Maryland, Delaware, aqui embaixo, aqui, ó, mistura tudo. Ó. Nova Jersey, aí Nova York, Connecticut, Massachusetts, até chegar lá em cima, perto de Washington DC. Tá? Realmente é uma, né, é bem grande ali a conurbação e a mistura das megalópolis. Megacidade. Megacidades são cidades que têm, né, acima de 10 milhões de habitantes. Então tem algumas megacidades no mundo. Né? Pensa só, 10 milhões de habitantes. Tá? Nós temos aqui 900 mil habitantes aqui na região de Cuiabá e Várzea Grande. Tem cidades aqui no país que tem esse numeral como São Paulo. Então o Castells, ele fala, né, ele conceitua como 10 milhões. Mas
também, para ser megacidade, tem que ter, né, parte econômica muito bem estabelecida, parte tecnológica, parte social, parte cultural. Quer dizer, você tem que ter, a cidade tem que ter a importância para o mundo. Porque uma megacidade não é só uma importância regional para aquele país, é uma importância para o mundo. Então nós temos algumas megacidades esparramadas no mundo, né, como São Paulo, como Nova York, como Tóquio, como Nova Delhi, né, como Pequim. São cidades com muitos habitantes e conglomerados urbanos. Tá? Cidades globais. Essa aqui não envolve o conceito de número de habitantes, mas como que a cidade é vista para o mundo. Então, uma cidade global, ela é uma cidade que ela tem atividades econômicas de forma diversa, ela tem bancos, bolsa de valores, ela tem publicidade, ela é sede de grandes conglomerados nacionais. Quer dizer, é uma cidade que ela é centro. São Paulo, por exemplo, pode ser considerado, né, uma mega cidade, mas também é uma cidade global, porque toda, né, a movimentação de grandes multinacionais no Brasil estão estabelecidas lá. Se você andar pela Avenida Paulista, o que mais você vê são empresas e escritórios de multinacionais. Então, por conta disso, a cidade ela ganha um aspecto do mundo. Se você andar, eu fui algumas vezes a São Paulo, e nos aeroportos você vê muitas pessoas falando em outras línguas, em espanhol, em inglês, em árabe, porque ali é um centro comercial. Na cidade tem essa vocação. Então, São Paulo, no nosso caso, também é uma cidade global. Né? Então, ela é uma cidade focada mesmo na situação da globalização e na difusão de produtos e serviços. Macrópole. Tá? Eu trouxe o conceito de macrópole para vocês, para mostrar uma ideia, né, que eu tenho aqui no nosso país, que é uma população de uma área somada, né? Então, por exemplo, se você pegar, usar a parte de São Paulo, uma parte urbana, tem 75% da população do estado inteiro, o que é chamada de Grande São Paulo. Tá? Então, a macrópole, o que nós chamamos de complexo metropolitano expandido. Quer dizer, a Grande São Paulo não pega só São Paulo, pega São Paulo e pega vários, vai até Campinas, pega vários municípios, pega a Baixada Santista, Vale do Paraíba, pega Sorocaba. Quer dizer, é um conglomerado lá com mais de 21 milhões ao todo de habitantes. Então, como é uma área muito conurbada e de densa, né, população, você tem ali todo um centro metropolitano. Esse aqui, a ideia de macrópole é regida por legislação também. Tá? E aí é pensado políticas públicas pensando nessa expansão de macrópole. Então, olha só, 75% da população de São Paulo vive em toda essa região, 53 mil quilômetros quadrados, 50% da área urbanizada do estado, 174 municípios. Tá? A ideia de macrópole, por exemplo, aqui, ó, dentro da macrópole paulista. Tá? Você pega as cidades e as importâncias que elas se unem. Então, aqui, né, é uma grande conurbação com vários municípios que dependem uns dos outros, tá bom? E aí, né, indo aqui para os nossos finalmente, cidade formal e cidade informal, que é um conceito também mais atual em relação às cidades. Eu conceituo cidade formal, essa cidade, antigamente chamava cidade alta e cidade baixa, né? Porque quando as cidades começaram a ser criadas, as partes altas sempre eram para as pessoas de alta renda, e a parte baixa para a parte de comércio e pessoas de baixa renda. Então, quer dizer que vivia perto do rio, não tinha grandes condições de comprar. Porque quem vivia na cidade alta, via a cidade... Era uma segurança viver na parte alta, porque via os ataques, via tudo aquilo que estava ocorrendo na cidade. Nos termos atuais, a cidade formal é aquela cidade, né, onde quem tem poder aquisitivo tem lá uma gama de serviços públicos, mora em edifícios de alto padrão, tem shoppings próximos, condomínios fechados, condomínios verticais, horizontais. Quer dizer, é uma bolha de segurança. A pessoa vive ali naquele contexto fechado e segura. Essa é a ideia de cidade informal ou segregação induzida. Tá? A autossegregação, a cidade formal, é a parte mais pobre da cidade. Né? Então, é ligada às pessoas de baixa renda, que não têm poder aquisitivo e estão, muitas das vezes, distanciados dos centros das cidades, vivendo às margens da cidade, nas chamadas periferias. Tá? Então, a ideia de cidade formal e cidade informal também está ligado a todo tipo de cidade e criação de todo tipo de cidade. Cidades mais novas ou cidades antigas, hoje pensam a criação dos seus planos urbanos em parte formal e parte informal. Tá bom? Vamos aos exercícios aqui? Tá? Brasil, no contexto da hierarquia urbana internacional, apresenta duas cidades globais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Sobre essas cidades, podemos afirmar que, tá, atrai, influencia e converge economicamente, culturalmente territórios nacionais e internacionais. Juntas constituem uma legislação densamente povoada conhecida como megalópole. Influencia economicamente as metrópoles nacionais, mas perde contato com os centros regionais brasileiros. E quais as alternativas estão corretas? A, 1, 2B, 3C, D, 1 e 2, E, 1, 2 e 3. Então, falando de São Paulo, Rio de Janeiro, hierarquia urbana, o que essas cidades são? Tá? Elas atraem e influenciam economicamente os territórios, então a letra A, e a letra B, que juntas constituem uma região densamente povoada como megalópole. Por quê? Porque ela influencia economicamente, né, os centros regionais, mas elas não perdem o contato com os centros, com esses centros. Então, ela não para, por mais que elas são grandes, ela também influencia as cidades pequenas. Tá? Então, essas são as respostas corretas. Eu vou para o próximo. Em relação à parte urbana, vocês estão vendo aqui o mapinha, né, com as metrópoles, as capitais regionais, como Cuiabá. Mostra qual que, né, critério rege a hierarquia urbana. A, a existência de distritos industriais de grande porte. B, a parte histórica dos centros urbanos tradicionais. Centralidade exercida por algumas cidades. Proximidade em relação ao litoral e às cidades brasileiras. E a presença de sedes multinacionais, potencializando, né, a conexão global. Olhando aqui, o que rege a hierarquia urbana? Tá? Centralidade exercida por algumas cidades em relação às demais. Então, conforme é a importância da cidade, vocês estão vendo pelos quadradinhos aqui, ela vai gerar toda uma importância de influência, igual no mapa que eu mostrei lá atrás para vocês. Exercício 3. Cidades globais, no contexto atual da urbanização mundial, características por quê? Qual que são as características das cidades globais? Necessariamente 10 milhões de habitantes, apresentar um número de fábricas, sobretudo indústria de base, serem densamente urbanizados gera influência sobre outras cidades do mundo, não apresentam vínculos de atividade agropecuária e mineradora. As cidades atualmente em países ricos e pobres, embora a maioria concentre-se nos países desenvolvidos. Resposta: a característica da cidade global: serem densamente urbanizadas e gerir influência sobre as outras cidades do mundo. Tá? Porque a questão do número de habitantes é mais ligada à megacidade, né? Elas apresentam fábricas, mas não é só indústria, né? Tem outra geração de produtos e serviços, tem vínculos com atividades agropecuárias, né? Então elas são sede de grandes multinacionais, e tem países ricos e países pobres, mas não tem a concentração só nos países desenvolvidos, tem países também, né, subdesenvolvido ou que não se que em desenvolvimento que tenha também cidades globais. Para fechar, hierarquia, urbanização, redes urbanas, cidade global, megacidade, macrópole, megalópole, são todos conceitos urbanos importantes para se pensar em relação ao tamanho e a importância que as cidades têm a nível de contexto macro para micro, quer dizer, do regional para o mundial. Tá? Toda cidade ela tem a sua função e é importante pensar que essa função influencia as demais cidades. Tá? E isso, se volta e meia, está caindo no Enem dessa forma, né? Trabalhando no contexto da hierarquia, da função e principalmente como que é a importância de cada um desses tipos de cidades para o mundo. Tá bom, meus queridos? Abraço, até a próxima.